Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 19. O nosso texto começa no verso 1 e termina no verso 20. E o tema é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos começar hoje a aventura de Paulo na cidade de Éfeso. Éfeso é uma das mais importantes cidades da Ásia Menor, na região, ou na época de Paulo. Essa região hoje fica no país chamado Turquia. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 20. Os dois parênteses do texto. O verso 1 explica o momento, e o verso 20, fechando o parêntese, explica o resultado disso. Portanto, tudo o que está entre o verso 1 e o verso 20 é a explicação do que aconteceu para o que Paulo descreve no verso 20. Abre parênteses, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Verso 20, fecha parênteses. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. A palavra do Senhor em Éfeso e a partir de Éfeso se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Portanto, o que nós temos entre o verso 1 e o 20, ou seja, do 2 ao 19, é a história do que aconteceu, para que a palavra de Deus se espalhasse assim. Popurrí. Popurrí. Você sabe o que é popurrí? Vem do francês. Literalmente significa vaso podre. Po, de pote, vaso, porri, de podre. Popurrí é um termo originalmente utilizado para fazer referência a um vaso com uma mistura de pétalas de flores secas e especiarias utilizadas para perfumar o ambiente. Popurrí. Só que agora, por generalização, a expressão popurrí passou a significar qualquer conjunto diferente de coisas, qualquer conjunto desigual de coisas, qualquer conjunto heterogêneo de coisas. Como, por exemplo, um popurrí de canções. Sabe quando o nosso ministro de música, e ele faz isto muito bem, sabe quando o Orlando conduz a execução de várias músicas numa mesma faixa? Ora, vários cânticos numa mesma faixa, ora, vários hinos, geralmente 2 ou 3 ou mais. E as músicas são tocadas uma após a outra, e às vezes as músicas são sobrepostas. Pois bem, é um popurrí de canções ou de músicas. Mas pastor, o que tudo isso tem a ver com a mensagem? Calma. Atos 19 é um popurrí de acontecimentos, como a gente vai ver na sequência. Acontecimentos estes que são colocados um atrás do outro e às vezes sobrepondo um ao outro, um popurrí, para narrar para nós o triunfo do Evangelho na Ásia, cuja cidade principal era Éfeso. Olhe comigo e veja comigo o contexto deste texto tão maravilhoso. O texto de Lucas, Atos 19, de 1 a 20, ele relata o desdobramento do ministério de Paulo, cidade mais importante, cidade na qual, talvez pela importância estratégica,
Paulo investiu mais tempo em relação a todas as demais. Paulo ficou quase 3 anos em Éfeso. Ele nunca ficou tanto tempo numa cidade. Outra cidade onde ele ficou muito tempo foi Corinto, mas ele ficou 2 anos. Corinto, que foi antes de Éfeso. Corinto, que ficava na Europa. Éfeso, que fica na Turquia ou Ásia Menor. E talvez você se recorde, Paulo já havia planejado ir para a Ásia Menor. E quem o impediu de ir foi o Espírito Santo. O Espírito Santo disse, através de um homem que aparece para Paulo numa visão, e diz: não, Paulo, você vai para Macedônia, você vai para a Europa primeiro, antes de entrar na Ásia. E Paulo já estava bem na divisa ali, bem na fronteira da Ásia. Seria muito mais fácil, muito mais prático, da perspectiva econômica, prática, ele entrar pela Ásia e depois pelo litoral chegar até a Macedônia, do outro lado do mar, na Europa. Mas Paulo, e esse talvez fosse o plano original de Paulo, mas Deus fala: não, você não vai para a Ásia Menor primeiro, você vai para a Macedônia. A Turquia depois, a Europa primeiro. O texto é Atos 16. Volte lá em Atos 16, a partir do verso 6. Em seguida, ao que? Após Paulo ter passeado pela região de Derbe, Listra, onde Paulo encontrou Timóteo e levou Timóteo com ele. Aquela região, depois de ele ter passado pela região com o Evangelho, em seguida Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia, da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Mas agora em Atos 19, Paulo vai entrar na província da Ásia. Isso mostra para nós que Deus sempre tem seu tempo para todas as coisas. O tempo para Paulo seria bem antes disso. Bem antes disso, Paulo já teria desejado entrar na Ásia, e Deus diz: não, a Ásia ainda não. E a gente vai entender por quê. Porque o que Paulo sofreu em Éfeso é impressionante. E Deus, talvez prevendo quanto aquilo abateria Paulo, disse: Paulo, não, o momento agora é Macedônia. Macedônia primeiro. Atos 16, versículo 7, diz que eles chegaram à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E aí no verso 9 de Atos 16, diz que naquela noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Seguindo esta direção, e aí, cumprindo essa missão que ele recebeu de Deus, Paulo vai passar o capítulo 16, o 17 e o 18, cumprindo essa missão. É quando Paulo vai para Atenas, mas antes passa em Filipos, em Tessalônica, vai para Atenas, vai para Corinto. Atos 16, 17 e 18 é Paulo cumprindo a missão que recebeu de Deus nessa visão, o homem que o chama para ir ajudá-los na Macedônia. Na Macedônia estava Filipos, que foi a porta de entrada do Evangelho na Europa, estava Tessalônica, estava Bereia. Depois da Macedônia, Paulo entra numa outra região, a região da Acaia, que continha, melhor dizendo, Atenas e Corinto. Então Paulo, concluída essa missão, ele planeja finalizar a segunda viagem missionária com visitas à sua igreja mãe, a igreja de Antioquia da Síria. Lá no capítulo 13, a igreja de Antioquia foi quem enviou Paulo como missionário.
Então Paulo entendeu que ele estava terminando sua segunda grande fase missionária e ele devia, portanto, prestar relatórios à igreja dele. Depois ele iria à igreja de Jerusalém, prestar relatório aos apóstolos. E nesse meio tempo, Paulo deixou Áquila e Priscila, onde? Em Éfeso. Onde Paulo desde o início queria ter estado, mas Deus disse ainda não. Paulo, no capítulo 18, abra agora no capítulo 18, versículo 18 a 23. 18, verso 18. Paulo permaneceu ainda em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos, foi para Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o final de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando com ele Priscila e Áquila, e chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo deixou Áquila e Priscila. Esse era o desejo de Paulo desde o início. E finalmente ele entendeu de Deus. Aquilo que eu tanto sonhei, 5, 6 anos atrás, quando da visão do macedônio aparecendo a ele, finalmente chegou o momento. Porque com Deus é assim, os planos dele. Você acha que é agora, imediatamente. Ele diz, não, espera mais uns 6 anos. Eu tenho outras prioridades no momento. As minhas prioridades são os macedônios. As minhas prioridades são os atenienses nesse momento. As minhas prioridades são os coríntios, Paulo. 5, 6 anos depois, Paulo finalmente chega a Éfeso. Ele deixa a Áquila e Priscila em Éfeso, preparando já o terreno, talvez, iniciando os trabalhos. Enquanto ele deixa Áquila e Priscila em Éfeso, nós vimos isso, Paulo então vai para Antioquia, vai para Jerusalém, fortalece os irmãos de outra região. E enquanto Paulo está fazendo essas viagens para Antioquia, Jerusalém, fortalecendo irmãos, Áquila e Priscila estão em Éfeso. E o que eles estão fazendo? Eles estão discipulando. Atos 18, de 24 a 28. Áquila e Priscila estão cumprindo a grande comissão, fazendo discípulos em Éfeso. E o primeiro discípulo de destaque é Apolo. A gente já estudou esse texto. Atos 18, de 24 a 28. Áquila e Priscila ouvem Apolo falando, identificam algumas carências na mensagem dele, chama ele num canto e começa a caminhar com ele. Então ele entende a mensagem completa do Evangelho. É provável que Apolo já fosse um homem convertido, mas estava ainda apenas... Por que eu digo isso? Porque a gente não vê o que a gente vai ver em Éfeso. Os discípulos de João Batista de Éfeso recebem a imposição de mãos de Paulo, o Espírito desce sobre eles e eles falam noutras línguas. Eles provavelmente, apesar de se chamarem discípulos, achavam que eram crentes, mas não eram. Mas com Apolo não acontece isso. Por quê? Porque provavelmente ele já era convertido, mas precisava de algum afinamento. E é o que Áquila e Priscila fazem com Apolo. E enquanto Áquila e Priscila estão desenvolvendo esse ministério, e Apolo é enviado para Corinto, é neste ponto da narrativa que Paulo chega de volta a Éfeso, como ele havia prometido. Os efésios queriam que ele ficasse lá, Atos 18, 21, mas ele diz, não, Áquila e Priscila vão ficar, eu preciso prestar relatório em Antioquia da Síria, minha igreja mãe, eu preciso ir a Jerusalém, prestar relatório aos apóstolos, eu preciso visitar outros irmãos, fortalecendo eles. Enquanto eu concluo minha segunda viagem missionária, Áquila e Priscila vão ficar aqui. E se Deus permitir, eu volto, porque meu grande sonho era Éfeso desde o início. E aí ele volta. E nós chegamos ao texto. Atos 19, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, enviado, que fora pelos irmãos de Éfeso, em Atos 18, 27. Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso.
É maravilhoso você ler o livro de Atos prestando atenção em planejamento, nas direções que Deus vai dando para o seu povo e para a sua igreja, para os seus crentes, seus discípulos. E deste ponto em diante, de Atos 19, verso 1, parte A em diante, Lucas vai investir o capítulo 19 inteiro narrando a experiência de Paulo na cidade de Éfeso. E como eu disse no início, Atos 19 é composto de um popurrí de acontecimentos. Diversos acontecimentos diferentes, colocados numa mesma faixa, num mesmo vaso. Ora você enxerga um mais aqui, o outro mais ali, ora estão todos sobrepostos. É um texto complicado, difícil de você homileticamente pregá-lo, porque ele é cheio de recortes, mas quando você entende que o que Lucas quer demonstrar, como lemos no verso 20 de Atos 19, é que a mensagem do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso, você entende, já sei, Lucas está colando todos esses acontecimentos aqui para mostrar para nós que nada, ninguém impedirá o avanço do Evangelho. Por isso o título da mensagem: se Deus é por nós, quem será contra nós? Dito de outro modo, Atos 19 é a forma de Lucas destacar que o trabalho de Paulo em Éfeso resultou no triunfo da mensagem do Evangelho, apesar da oposição judaica e pagã. Lá no capítulo 1, abra lá no verso 8, Lucas já havia registrado qual era o propósito dele quando escreveu este livro. Você precisa saber qual é o propósito principal de qualquer autor para você poder entender o que ele está escrevendo. E vou te dizer por que eu estou gastando esse tempo hoje mostrando isso para você. Porque se você não entender isso, presta atenção no que eu vou te dizer. Você não vai entender por que Lucas narra a história das línguas estranhas que são faladas em Atos 19. E por não entender o propósito de Atos e o momento histórico de Atos, a igreja cristã evangélica, ao longo da história, criou as maiores confusões a respeito do dom de línguas. Então vamos lá, eu não vou falar dos dons hoje, não vai dar tempo, será na próxima semana, se Deus permitir. Mas para entender isso, você tem que entender o livro de Atos. O propósito de Atos, verso 8 do capítulo 1, é narrar o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e o Espírito Santo desceu em Atos 2. E uma vez de posse do poder do Espírito, o que vocês farão? Verso 8: vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Lucas escreveu Atos para mostrar que isso aconteceu, e ele vai mostrando isso. E uma tarefa para casa, sério mesmo, é tarefa para casa, para você entender. Folheie o livro de Atos e veja os momentos nos quais se falou em línguas em Atos dos Apóstolos. Você vai descobrir que se falou em línguas em Jerusalém, Samaria e lugares mais distantes da terra. E por quê? Aí domingo que vem eu te explico. Mas você precisa entender isso. Lucas escreve Atos dos Apóstolos para nos contar que aquilo que Jesus prometeu aconteceu ipsis literis. Direitinho, igual como Jesus disse que seria. Os discípulos foram testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Éfeso é parte dos lugares mais distantes da terra.
prova de que ao longo do livro, veja, ao longo do livro, Lucas vai mostrando para nós o cumprimento de Atos 1, verso 8, são os relatórios que Lucas vai dando. Lucas dá 6 relatórios ao longo da narrativa. Deixa eu te mostrar o primeiro relatório, capítulo 6, versículo 7. Diz assim: assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. Serão minhas testemunhas em Jerusalém. E muitos sacerdotes também se converteram. Até esse ponto de Atos, até Atos 6, 7, Lucas se ocupou de mostrar como o evangelho se multiplicou em Jerusalém. Porque Jesus disse que ele atingiria Jerusalém. Atos 9, 31. Segundo o relatório. A igreja tinha paz em toda a Judéia. Uai, parece que eu estou lendo Atos 1, 8. Toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, a igreja crescia em número. O que é que Lucas está dizendo? Atos 1:8 está se cumprindo, cumpriu-se em Jerusalém. Vocês leram o meu relatório no capítulo 6, versículo 7. Multiplicou aqui em Judéia, Galiléia e Samaria, está aqui meu relatório. Capítulo 9, verso 31. Terceiro relatório, Atos 12, 24. Enquanto isso o quê? Em face da perseguição judaica, depois da morte de Herodes Agripa. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Esse relatório aqui é para abrir o diálogo do capítulo 13, que é quando Paulo vai ser enviado com Barnabé para missões estrangeiras. Lucas está mostrando para nós. Lembra que Jesus falou, Atos 1:8, testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Lucas agora no 12, 24 está dizendo, essa parte se completou, agora o mundo, os confins da terra serão alcançados. Quarto relatório, capítulo 16, versículo 5. Assim, ou seja, na missão entre os gentios, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Lucas está mostrando, Jesus está cumprindo o plano dele. Atos 19, 20, o nosso texto. Assim, ou seja, em Éfeso, na porta de entrada para a Ásia Menor, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Esse é o penúltimo relatório. Sabe onde aparece o último relatório? Adivinha? Alguém se arrisca? Aparece no final do livro. A conclusão do livro, Atos 28, 30 e 31. Abra lá. Paulo está preso. Poxa, Paulo preso, e agora? Jesus tinha dito que o evangelho chegaria aos confins da terra, mas prenderam o principal dos apóstolos. Ou seja, a palavra não vai prosseguir, prenderam Paulo, e agora? Atos 28, 30. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, preso, prisão domiciliar, às próprias custas. A todos que o visitavam, Paulo recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo,
sem restrição alguma, e termina Atos. Nada, ninguém parou o avanço do Evangelho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, gente, é importante saber que o ponto central de Lucas em Atos 19 é revelar que a mensagem do Evangelho triunfou em Éfeso e na Ásia, apesar das dificuldades. E adivinha, vai triunfar em Goiânia, no Brasil e no mundo. Quais foram as dificuldades que Paulo enfrentou em Éfeso? O que foi que Lucas quis mostrar para nós, para poder concluir dizendo no verso 20 de Atos 19, apesar de tudo, a palavra triunfou em Éfeso. Nós vamos agora, em Atos 19, pegar esse jarro de folhas podres, esse popurrí, que eu estou chamando de popurrí do diabo, porque o diabo fez de tudo para que o Evangelho não triunfasse na Ásia Menor. O que nós temos em Atos 19 é literalmente o vaso podre das ações do diabo. E a coisa é tão séria que Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele vai falar de batalha espiritual. Você já parou para pensar nisso? Paulo vai explicar de que modo a gente veste a armadura de Deus para resistir no dia mau. E os dias de Paulo em Éfeso, os 3 anos de Paulo em Éfeso, foram dias muitíssimo maus. Como é que o diabo agiu? Quais foram as oposições? Quais foram as dificuldades? Qual foi a tática do diabo para que o Evangelho não crescesse em Éfeso? Ou não germinasse, ou não frutificasse? A primeira coisa é o que eu estou chamando de nominalismo. É o que hoje nós estamos chamando de crente desigrejado. É o que hoje nós estamos chamando de crente carnal. Ah, pastor, meu filho é crente, ele só não está vindo na igreja. E um dia ele volta, a palavra foi plantada, jurando que o santinho é crente. O nominalismo detona igrejas. Detona. A primeira coisa que o diabo faz é pegar alguns sujeitos dentro da igreja de Éfeso, que Lucas chama eles de discípulos. No caso aqui, vamos ser honestos, vamos ser justos, era gente bem intencionada, não era gente má, não eram os judaizantes. Eles não estavam plantados na igreja para fazer mal à igreja, até onde se percebe. Mas não eram convertidos. E por não serem convertidos, poderiam em algum momento dar grande trabalho. Olha o texto, Atos 19, 1 e 2. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Nós vamos voltar a isso, eu não vou me delongar aqui agora. Mas olha o que Paulo faz para descobrir se esses que se chamam discípulos são de fato discípulos. Paulo era um pastor muito bem capacitado. Porque imagina, você está começando um trabalho na cidade dos seus sonhos, você sempre quis estar em Éfeso. Finalmente chegou o momento. Você chega lá e encontra mais ou menos 12 homens se dizendo discípulos. Qual seria a reação natural de quem quer plantar uma igreja? Meu Deus, o Senhor já nos mandou 12 homens convertidos e toma como garantido isso. E é assim que nascem igrejas batistas cheias de gente não crente, dando trabalho. E pastores, em vez de ter que ficar treinando os crentes para a obra do Evangelho, tem que ficar apagando incêndio de discípulo não convertido,
que João vai chamar de falsos discípulos, porque ele fala dos verdadeiros discípulos. Não eram crentes. Como é que Paulo descobre que eles não são crentes? Perguntas. Olha o que ele pergunta. Primeiro, verso 2. Paulo pensou: vocês são discípulos? São mesmo? Então me responda o seguinte: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não. Responderam eles. Nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Meu Deus do céu, vocês são discípulos de João Batista. João Batista dizia que viria aquele que batizaria com Espírito e fogo. Como é que vocês se dizem discípulos, se vocês não conhecem nem a mensagem? Será que não tem gente assim em igrejas hoje? Por isso, meu povo, eu te digo de coração, eu não me apresso a batizar seus filhos. Não me apresso e oriento a igreja a não se apressar. Porque enquanto eles estão debaixo das nossas asas, tudo que a gente pedir, de algum modo impor, eles vão fazer, mas quando eles tiverem a primeira oportunidade de falar grosso e dizer eu não vou, eu não quero, e você já não vai poder fazer mais nada, eles não virão. Então por que a gente não espera um pouco mais? Para ver se eles virão mesmo. Porque eles nasceram de novo de fato. Porque quem nasceu de novo, quem tem o Espírito, quer estar na comunhão do Espírito na igreja de Deus. Para dizer o mínimo. Então a primeira coisa que Paulo enfrenta em Éfeso é a situação de crentes que não são crentes. De crentes que sequer tinham ouvido falar que existe o Espírito Santo. E se você espremer alguns crentes, eles sequer vão conseguir articular o que é evangelho. Meu Deus, no mínimo você tem que entender que Deus nos criou perfeitos, nós pecamos, nos separamos da glória de Deus, somos destituídos da glória de Deus. E portanto pesa sobre o ser humano a justa condenação de Deus. Quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Esse é o maior problema do homem, estar condenado. Mas Cristo se fez carne, habitou entre nós, cumpriu no próprio corpo a lei de Deus, foi pregado na cruz como nosso substituto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a boa notícia, e todo que nele crê, deixa o seu estado de condenação, posto que é justificado por Deus. Este é o crente, reconcilia-se com Deus por meio de Jesus, e reconcilia-se com a igreja por meio de Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16. Crente tem que entender isso. Do contrário, como é que você diz que é crente? Só porque você nasceu na igreja, só porque você participou das EBFs, por mais maravilhosas que sejam, só porque você passou pelo batismo, só porque você dizima de algum modo daquilo que sobra. Meu Deus, não precisa ser nascido de novo para dar dízimo. Tem torcedor do Atlético que dá mais para o Atlético do que para a igreja, e não é nascido de novo. Não são o caso dos nossos. Eu quero dizer que há pessoas que contribuem com ONGs e obras sociais e dão muito mais do que crentes. Não precisa ser nascido de novo para dizimar, para cantar no coral, para participar das atividades, não precisa. Agora, reconhecer-se pecador, condenado, carente da graça de Deus em Jesus, e abraçá-lo como justiça, e receber o Espírito de Deus, e ser, no melhor sentido do termo, empoderado pelo Espírito, viver em novidade de vida, multiplicar discípulos, isso é o que crente faz. Paulo lidou com o nominalismo em Éfeso.
Nós vamos voltar a esse texto. Segundo, Paulo lidou com o judaísmo. Verso 8 e 9. Em seguida, depois de ter resolvido o problema desses nominais que se converteram, receberam o Espírito e se tornaram provavelmente a base do que veio a ser o presbitério de Éfeso. Mas no início não eram crentes, por mais bem intencionados que fossem. Você sabe o que Paulo diria para aquela mãe que fala assim: pastor, minha filha está namorando com uma pessoa, mas assim, é tão boa, falta só ser crente, só precisa de ver. Imagina Paulo, pastor do seu filho ou da sua filha. Ele ia chegar no sujeito e falar: você recebeu o Espírito Santo? O que é isso, Paulo? Pastor Paulo, faz isso não, nós vamos tocar o menino da igreja. Ele vai, ué, mas eu não quero tocar o menino da igreja, eu quero ter o menino na igreja. E para ter o menino na igreja, ele precisa do Evangelho. Tem hora que eu olho para Paulo e falo: meu Deus, como eu sou frouxo como pastor. Paulo então resolve esse problema. Ele enfrenta o segundo, os judaizantes. Verso 8. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. A mesma mensagem de João Batista, a mesma mensagem de Cristo, foi a mensagem dos apóstolos. Pregar sobre o reino de Deus significa dizer que há um rei, há um soberano, que se torna nosso Senhor, e a Ele nós nos curvamos a partir do momento que nos arrependemos e cremos. Ele é o soberano da nossa vida, Ele tem suas leis para a nossa vida, minha vida, meu corpo, as regras dEle. Reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos. Rejeitaram a mensagem. E foram para o Instagram, e foram para a internet, e foram falar mal, publicamente, contra o caminho. Interessante que eles falam mal do caminho. Por que eles falam de caminho? Porque certamente Paulo, conhecendo a mensagem do seu Senhor e Rei, falou que há um caminho estreito. E Paulo estava ensinando essas pessoas a viver e andar no caminho estreito, que é o Evangelho. Há um caminho, há uma única via, uma única verdade, um único Senhor. Esses judeus ficam possessos, literalmente, de raiva. Começam a falar mal de Paulo. E o que Paulo faz? Paulo deixa a sinagoga e leva consigo os discípulos, aqueles que ele ganhou até o verso 7, e outros tantos talvez. E Paulo passou a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Ah, como eu quero falar desse ponto, mas não hoje. Paulo enfrentou o judaísmo, a oposição, o povo falando mal da mensagem da cruz. Terceiro, Paulo encarou o charlatanismo, porque milagres começaram a acontecer. Verso 13, do 11 ao 16 é o charlatanismo, mas deixe-me mostrar os versos 13 a 15. Alguns judeus viajavam pelas cidades, expulsando espíritos malignos. Gente, presta atenção no que Paulo enfrentou. Primeiro, crente não convertido. Segundo, perseguição e gente falando mal. Aí agora aparece gente falando em nome de Jesus, prometendo o que Jesus nunca prometeu. Charlatões. Alguns judeus viajavam pelas cidades, expulsando espíritos malignos, tentavam usar o nome do Senhor Jesus. Nada novo debaixo do sol, gente. Dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia.
Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O diabo é bom demais, tem hora. Quem são vocês, charlatões? O diabo é ruim, vocês entenderam a brincadeira. Mas o diabo é o office boy de Deus. É o menino de recado de Deus. Deus sequer, eu tenho mais coisa para fazer, eu não vou parar. Diabo, vai lá e fala as verdades para eles. E o diabo vai lá e desmascara. Eu conheço Jesus, conheço Paulo. Mas quem são vocês? Charlatões. A gente vai voltar aqui. Em quarto lugar, Paulo conviveu com a opressão do ocultismo, do satanismo. Olha o que acontece, isso está narrado do verso 17 ao 19. Verso 18. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas, devem ter falado de todo tipo de charlatanismo que cometeram. Vários deles que haviam praticado feitiçaria. Veja que não foi Paulo que mandou, vamos fazer o culto da fogueira, vamos queimar os objetos dedicados a Satanás. Paulo não faz isso. Eles, por desejo próprio, que fique claro isso, que não se faça doutrina como hoje se tem, vamos queimar os objetos dedicados ao diabo. Isso não é ensinamento apostólico. Mas tudo bem se o convertido quiser fazer isso para que ninguém tenha acesso às mentiras do diabo. É o que está acontecendo aqui. Está vendo como as pessoas, por não quererem ler o texto, pelo que o texto mesmo diz, acabam criando. Paulo não chegou dizendo, vamos sair queimando. Eles trazem. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. Agora, olha o valor desses livros, totalizou 50 mil moedas de prata. Sabe quanto que valeria em dinheiro real hoje? 50 mil moedas de prata, cada moeda era equivalente a um dia de trabalho. Você pega o salário mínimo, 1.320, divide ele em 30 dias. O trabalhador brasileiro que recebe salário mínimo recebe R$ 44 por dia. Um absurdo, mas é isso. Ainda assim, você pega 44 e multiplica por 50 mil moedas. Sabe quanto? 2.200.000 em livros foram queimados. No mínimo. Mas veja, o que Lucas quer que a gente enxergue é que diante de cada obstáculo, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus obteve êxito, a ponto de Lucas, depois de falar dos nominalistas, dos judaizantes, dos charlatões, dos ocultistas, Paulo termina dizendo no verso 20, assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. A sequência do texto revelará que o sucesso da mensagem de Paulo, além de conversões, causou enorme tumulto na cidade. Mas nada, ninguém foi capaz de impedi-lo. Paulo tinha o desejo de chegar a Roma com o Evangelho, é o que ele vai dizer. Depois nós vamos estudar os versos 21 e 22 de Atos 19. Ele queria passar em algumas regiões, na Macedônia, ele queria ir a Jerusalém de novo, e depois ele queria chegar a Roma. E Atos vai continuar sua narrativa a partir deste ponto, mostrando que assim como foi em Éfeso, nada impediu Paulo de chegar a Roma e pregar o Evangelho, cumprindo a grande comissão de Jesus. Nada impediu o avanço do Evangelho. Por exemplo, no caso do nominalismo,
Como é que Paulo combateu o nominalismo? Quando Paulo aplicou corretamente a palavra do Evangelho aos discípulos de João Batista, todos se converteram. E aí o que a gente enxerga é uma reedição do Pentecostes. Versículo 5, Atos 19, 5. Assim que ouviram isso, a mensagem do Evangelho, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Como é que se combate o nominalismo na igreja? Com a pregação do Evangelho, puro e poderoso, para converter o pecador, para converter crente. O que a igreja precisa não são de palhaços no púlpitos, mas de pregadores da palavra do Evangelho, porque é o Evangelho que salva ímpios e crentes. No caso do judaísmo, a rejeição que Paulo sofreu na sinagoga desencadeou um ministério da palavra ainda mais abrangente. Olha como Deus faz. Olha o verso 8. Depois que Paulo sai da sinagoga com os discípulos, todo mundo falando mal de Paulo, Paulo não vai para o Instagram dele para ficar batendo boca, rebatendo, dando resposta. Não, Paulo continua. Olha o que ele faz, verso 8. Em seguida, Paulo foi à sinagoga, pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus, mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem, falaram publicamente contra o caminho. Paulo, então, deixou a sinagoga, levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano, exposições diárias, diálogos diários. Isso continuou durante os 2 anos seguintes. E olha o resultado. 2 anos seguintes. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouvia a palavra do Senhor. É impressionante. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Deus, quando quer, não tem diabo que resista. No caso do charlatanismo, Deus mesmo usou o próprio diabo para desmascarar a mentira daqueles aproveitadores da boa fé dos fiéis. Pastor, por que o senhor acha que Deus hoje não desmascara tanto charlatão nos púlpitos das igrejas? Sabe qual é a minha explicação para isso, honestamente? É que Deus mesmo quer tratar dos fiéis que vão atrás dessas coisas, honestamente. É a disciplina do próprio Deus sobre a vida de quem segue charlatões. De onde eu tiro isso? O profeta Isaías fala. Quando Deus quer humilhar uma nação, Ele coloca sobre essa nação líderes inexperientes, incapazes, jovens, vai dizer Isaías. Por que Deus não desmascara os charlatões desses dias? Porque é parte da disciplina de Deus. Mas olha o que o diabo faz, desmascarando essa gente. Verso 14, os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem vocês são? Que cena cômica. Verso 16, o homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa pelados e feridos. Despidos e feridos. Que cena! Que vergonha, que humilhação. Meu Deus, por que o Senhor não faz isso hoje? Porque Deus mesmo está tratando de quem segue esse tipo de gente. Tratando de um modo gracioso, diga-se de passagem.
É Deus tentando quebrar as pessoas até o último instante, dizer: isso não é evangelho, acorda. No caso do ocultismo, foi o poder mesmo do evangelho que se encarregou de provocar as mudanças que deveriam haver. Porque na medida em que esses homens, ex-ocultistas, foram conhecendo Cristo e a cruz, eles entenderam que o que eles fizeram ou faziam estava absolutamente errado e, portanto, eles eram merecedores da justa condenação. Mas o que acontece no verso 18 é que muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Esse é o crente verdadeiro, ele confessa seus pecados, ele admite seus pecados, ele não os acoberta. Se Paulo fosse pastor hoje, verso 19, vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. Por que fizeram isso? Não é porque julgavam ter naqueles livros demônios, que se você não queimasse, esses demônios ficariam amaldiçoando o local onde eles estavam. Tem nada a ver com isso. Queimaram os livros porque não queriam que os livros fossem parar no sebo e alguém comprasse e seguisse o caminho errado. Não queria que os livros fossem usados por outros. Simplesmente isso. Esse texto aqui não dá margem para você sair detonando coisas que uma vez foram usadas pelo diabo. Isso não é cristianismo, isso é misticismo, é ocultismo, é paganismo. Vovô Davi tinha a cabeça de vaca pregada lá no curral para espantar os mal-olhados e as vacas engordar. Isso não é cristianismo. Você já viu cabeça de vaca pregada assim? Para espantar os outros? Ruim e ficar só o bom. Eles não estão queimando o livro porque tinha demônio no livro. Os livros eram amaldiçoados não porque o demônio habitava livros e, portanto, colocados em algum lugar. Nossa, isso aqui está... Olha o livro do demônio ali. Ai, não. Os livros eram demoníacos porque seus ensinos eram doutrinas de demônios. E esses homens não queriam que outros lessem esses livros e, portanto, o que fazer? Eles queimam os livros, pronto, não serve para nós, não servirá para ninguém. Foi por tudo isso que Lucas relatou em Atos 19 e 20. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente, teve efeito poderoso. De fato, assim como Paulo indagou ao escrever aos Romanos, no capítulo 8, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, gente, quem será contra nós? Ninguém. É promessa do Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não impedirão o avanço dos crentes. Portanto, crente, menos ataque a políticos e mais evangelho em Goiânia. É isso que muda Goiânia. Só isso muda Goiânia. Porque só isso começou a mudar Éfeso. O nominalismo na igreja não vai impedir, e o nominalismo é um perigo, porque ele vai minando o poder da igreja e do evangelho de dentro para fora. Mas você combate o nominalismo com o evangelho. Sabe como? Porque ou o sujeito se converte e se submete ao rei, ou ele caça outra igreja que vai falar aquilo que o ouvido dele de coceira quer ouvir. É isso que acontece. Ou o evangelho converte o sujeito, e é isso que eu espero que aconteça entre nós. Mas se não convertê-lo, eles vão fazer igual aqueles discípulos que, ouvindo Jesus, disseram: como é duro esse discurso. E está no pé. Não, a gente precisa, eu estou querendo um negócio assim que me põe mais para cima. Ora,
Tem um pula-pula ali no shopping, Passeio das Águas. Vai pula lá e você vai para cima, para baixo, vai ver se você quiser. Mas ou o evangelho te quebra, ou você não pode dizer que foi salvo. Porque o Cristo diz, eu vim para os doentes, aqueles que se reconhecem doentes, arrependem-se, convertem-se. O religiosismo, o fanatismo religioso, mesmo secular, que ataca a igreja, tentando minar a reputação da igreja, mentindo contra a igreja, perseguindo com toda a força a igreja, esse religiosismo, esse fanatismo religioso, secular, Deus mesmo cuida de ir abrindo portas, porque quando você lê Atos, você descobre que a perseguição para a igreja só serviu para uma coisa: fazer a igreja deixar a zona de conforto e seguir adiante. Desde Jerusalém, estavam muito confortáveis, obrigado, começa a perseguição. É Deus dizendo, vamos, Paraúna. Eu lembro do vovô com o ferrão no bumbum da Paraúna. Vamos, a Paraúna parada, a vaca. E o crente para e Deus vem e, bora? Você não vai ficar parado aqui? Você tem que chegar aos confins da terra? Não se preocupe, a perseguição não vai destruir a igreja. Pelo contrário, a perseguição vai revelar quem é crente. O charlatanismo, enganando, desviando o foco da mensagem. Quantas igrejas desviando o foco da mensagem, causando escândalos, porque usam o nome de Cristo, o nome dos apóstolos, o nome de igreja, o nome de batista. Você tendo que explicar hoje, quantas vezes eu me pego tendo que explicar, olha, tem o nome de igreja, tem o nome de batista, mas eu lamento dizer, não é. Por isso, e você tem que explicar. Como isso é duro. Mas Deus mesmo, no momento certo, cuida de usar o próprio diabo para envergonhar os charlatões. E o ocultismo? Todas as hostes infernais. Paulo vai dizer, se vista do Evangelho. Efésios capítulo 6. Seja lá o que for, gente, dentro ou fora da igreja, a igreja cumprirá seu propósito de fazer avançar o evangelho do reino de Deus sobre a terra, levando o estandarte de Cristo. Paulo, ele diz, quando ele escreve aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está dizendo que se Deus é por nós, nada de mal acontecerá contra nós, até porque se ele dissesse isso, ele estaria contradizendo a experiência própria dele. O que Paulo quer dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos encerrar com isso, para a gente vir para a mesa? Abra a Bíblia em Romanos 8. Paulo escreveu aos romanos, lá da cidade de Corinto, 3 anos depois dele ter saído de Éfeso. Olha o que Paulo diz. O que podemos dizer dessas coisas? Tão maravilhosas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará com Cristo todas as outras coisas? Quais outras coisas, gente? As coisas das quais precisamos para o Evangelho avançar. É isso que Ele promete para nós. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Lembra que ele foi acusado lá em Éfeso? Lembra daqueles judeus mentindo contra eles? Você acha que Paulo não tinha isso aqui em mente? Você pregando o Evangelho com a maior sinceridade do seu coração, e pessoas criticando você, e pessoas falando mal de você, e pessoas acusando você, e pessoas detonando você. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele.
Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Nada, gente, ninguém impedirá o avanço do Evangelho. Paulo continua no verso 35. O que nos separará do amor de Cristo? Então veja que se Deus é por nós, coisa alguma, ninguém será contra nós, significa, primeiro, ninguém vai nos acusar diante de Deus, por mais que falem mal de nós. Segundo, nada vai nos separar da doce comunhão com Cristo. É isso que ele está dizendo. O Senhor Jesus mesmo foi quem prometeu na grande comissão: eis que eu estou convosco todos os dias. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Veja, Paulo não está dizendo que isso não vai acontecer, Paulo está dizendo que isso acontecerá, e apesar disso, no meio disso tudo, nós provaremos no amor de Cristo. Como dizem as Escrituras, por causa de Cristo, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vencedores porque chegaremos à pátria celestial, vencedores porque neste caminho nós seremos alimentados pelo amor de Cristo. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Gente, Paulo sabia o que estava escrevendo, sabe por quê? Você tem ideia do que ele passou em Éfeso? Você já se deu conta? Abra a Bíblia em 1 Coríntios 15. Quando ele escreve 1 Coríntios, Paulo estava em Éfeso. Olha o que ele escreve, 1 Coríntios 15, 30. E nós, Paulo pergunta, por que nós arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que eu enfrento a morte diariamente. Ele estava em Éfeso. 3 anos depois, ele escreve aos Romanos. Ele vai dizer, nem a morte, nem a vida nos separará do amor de Cristo. Pois eu afirmo, irmãos, eu enfrento a morte diariamente aqui em Éfeso. E o que me sustenta é a ideia da ressurreição de Cristo. Eu ressuscitarei com Cristo. Verso 32, e se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, contra aquela gente de Éfeso? Ele enfrentou bestas feras em Éfeso. Há quem pense até que ele tenha sido preso em Éfeso, com base no que ele escreve em 2 Coríntios 11, 22 e 23. Paulo sabia o que ele estava escrevendo por experiência própria. Se Deus é por nós, ninguém, nada será contra nós, o Evangelho triunfará, nós não seremos condenados por quem quer que seja, e o amor de Deus em Jesus por nós não será de ser desfrutado em meio a todo o sofrimento. Meu desejo nesta manhã é que você, entendendo isso, pegue os folhetos que a gente tem disponível ali, o Evangelho de Jesus Cristo, e diga, Deus, eu quero provar desse amor de que Paulo fala, e esse amor de que ele fala foi no contexto de perseguição por causa do Evangelho. É muito fácil provar do amor de Deus, sentado diante da praia com água de coco gelado. Mas Paulo está falando de um outro tipo, de um outro contexto. Você tentando falar de Jesus, as pessoas dizendo não, não quero, não, não quero, e você persistindo. Porque o meu papel e o seu papel, gente, não é ver convertidos,
mas apontar o caminho para a conversão. Deus mesmo é quem dá o crescimento. A gente planta, a gente rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Esse é o nosso papel. E eu tenho dito, e tenho orado, e tenho pedido a Deus: Deus, eu quero ver dezenas de convertidos na nossa igreja, fruto do trabalho de vocês, ovelhas. Sentando com pessoas, abrindo o livreto, lendo com elas. Você não tem que decorar o livreto, você sabe ler, é ler, é ler. E ir tirando dúvidas. Mas pastor, tem coisa que nem eu entendo. Aleluia, que bom que você admitiu isso. Que tal você começar a crescer nesse conhecimento? E provar assim o amor de Deus. E ver o evangelho se espalhar em Goiânia, do modo como deve ser, assim como foi em Éfeso. Prove de Jesus, meu povo. Receba, você que talvez ainda não recebeu como seu substituto. Receba você mesmo aí agora, arrependa-se, creia, abrace Jesus como a justiça da sua vida, como o tesouro do seu coração, a delícia da sua alma, e diga: eu quero esse Cristo para ser meu Salvador, meu Senhor, e torne-se testemunha dele. Oremos. Pai querido, se o Senhor é por nós, ninguém, nada será contra nós. Portanto, eu suplico ao Senhor que nos dê do Teu Espírito, de um modo a nos convencer desta verdade e fazer de nós pessoas mais ousadas na pregação, na proclamação, no anúncio do Evangelho. Faça de nós homens e mulheres que têm gosto por proclamar a palavra. Ó Deus, louvado seja o Senhor pela iniciativa do pastor Jailton, com esta classe, estes livretos. Que os crentes desta igreja se sintam impelidos a pegar esse material, a sentar com outras pessoas e iniciar ali relacionamentos de discipulado. Ó Deus, faça isso acontecer em nós, entre nós. Possamos ver pessoas convertidas aqui dizendo de quão maravilhoso foi conhecer Jesus pela vida dos membros da igreja. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós neste sentido. Faça prosperar as obras das nossas mãos. Agora nós vamos para a mesa, para a ceia, vamos celebrar a morte, a ressurreição de Jesus, o sacrifício, o corpo rasgado, sangue derramado, como propiciação pelo nosso pecado. Que o Senhor nos abençoe, eu te peço. Em nome de Jesus, amém.